Boa noite a todos. Boa noite. Livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Na pregação. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo. Há numerosos companheiros da pregação salvacionista, que, de bom grado, se elevam a tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre os méritos da bondade e da fé. Mas, se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam apressados sobre disparatadas alegações. Impedimentos mil lhes proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores, onde a boa doutrina lhes não constitui incômodo à vida calma. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas à experiência do corpo. É imprescindível dar-nos, através do suor da colaboração e do esforço espontâneo na solidariedade, para atender substancialmente às nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Quem, de algum modo, não se empenha a benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto nos círculos da palavra. Muita gente espera o amor alheio, a fim de amar. Como tal atitude somente significa diluição nos entendimentos santificadores que nos competem. Quem ajuda e sofre por devoção à Boa Nova, recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso geral. Lembremos-nos de que Jesus não só cedeu em favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício, mas igualmente fez a doação de si mesmo para a elevação comum. Pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são orquídeas do Evangelho, sob o apoio problemático das possibilidades alheias. Mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Em nome de Jesus, nosso Mestre, nosso Pai maior, em nome de Maria, esse Espírito de luz que teve aqui a oportunidade de ser a mãe biológica do nosso Mestre e nossa mãe. Que a espiritualidade da casa nos ajude, nos inclua hoje, e a todos que aqui vieram estejam integrados um com o outro, na harmonia, na paz, na tranquilidade, que a espiritualidade nos já preparou para nós. Obrigado e que assim seja. Bom, gente, é contigo, Senhor. Boa noite a todos. Boa noite. Prazer imenso estar aqui com vocês. Por que a gente escolheu esse tema? Estratégias mentais. Tudo muito do dia a dia, tudo muito do cotidiano, um bate-papo tranquilo, que vai fazer a gente refletir coisas naturais do dia a dia, para a gente ver o que o Evangelho cobra da gente dentro do nosso estudo, dos nossos encontros, das aulas, das palestras, das pesquisas, e que realmente a gente precisa ser puxado um pouquinho para reflexões e para lembranças de coisas óbvias, que independente da gente saber tudo direitinho, muitas vezes a gente esquece, né? E ali, ó, o que você deve fazer de dentro para fora. Essa palestra tem duas partes, né, simples também, que é o de dentro para fora e o de fora para dentro. Como o Darcy falou que dependendo, a gente não precisa se preocupar tanto assim com o horário, geralmente não dá para a gente fazer a segunda parte, geralmente a gente bate papo desse assunto em duas fases, mas a gente vai tentar, né, qualquer coisa a gente passa um pouquinho, uns minutinhos do horário, para a gente poder conversar e ver essas simplicidades trazidas para o nosso dia a dia, de uma forma que a gente precisa realmente refletir se a gente pretende ser cristão, se a gente pretende estudar a doutrina espírita para sermos realmente espíritas. E essas reflexões
da nossa mente, né, do nosso cotidiano, começa puxando para a gente uma parte do Evangelho que diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que toda vez que a gente consegue se colocar no lugar do outro, a gente alivia um pouquinho aquele nosso sentimento de constrangimento, de tão, assim, até maldade, entre aspas, conosco mesmos. Por quê? Porque a gente sente o que o outro está sentindo, a gente consegue refletir primeiro no que a gente vai falar de uma forma mais gentil, mais delicada, com as pessoas que estão à nossa volta, no nosso convívio, na nossa família. E aí a gente tem o monitoramento de como a gente está como espírito encarnado, aproveitando ou não os ensinamentos de Jesus. Tá? Então, quando eu consigo me colocar no lugar do outro, vendo que jeito que eu vou falar, né, como é que eu vou me dirigir para que o outro não se magoe e não se ofenda, porque eu não gostaria também de ser tratado, ouvir daquela forma certas colocações, então eu me policio e eu consigo, né, me aliviar também de sofrimentos futuros, porque não podemos escapulir, como a gente sempre fala, das leis. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Aí vai lá o primeiro texto dessa nossa chamada. Que fala, olha, são alguns itens óbvios que nós vamos bater papo aqui, ó. Pense sempre de forma positiva. Estamos falando de mente. Estratégias mentais é o nome do texto. Pense sempre de forma positiva. Toda vez que um pensamento negativo vier à sua cabeça, troque-o por outro. Para isso, é preciso disciplina mental. Você não adquire isso do dia para a noite. Assim como um atleta, treine muito. Vocês também, como todos os outros textos das outras palestras, podem puxar esse título na internet e também depois refletir várias vezes com calma e ver no que a gente pode trazer para o dia a dia baseado no Evangelho, tá? Pensar de forma positiva. Será que a gente pensa de forma positiva? Será que a gente consegue ser sempre 24 horas positivo? Quem consegue? É complicado. É complicado porque toda vez que vem qualquer coisinha que nos chateia, que nos deixa magoados, que nos deixa não tão de bem com a vida, a gente já cai no negativo. E aí esse exercício de dizer, não, olha, tem alguma coisa que está querendo me deixar para baixo, e eu ter a força suficiente de me lembrar dos ensinamentos, de tudo que Jesus passou, e o que Ele deixou ensinado para a gente, vivenciado, né, escrito e relembrado a cada situação de estudo, de união, de encontros como esse, e a gente ainda consegue se deixar muito lá embaixo com muitas pequenas situações, às vezes nem tão necessárias assim, e a gente consegue, sabe, cair naquele baixo astral, esquecer tudo que a gente lê no Evangelho, fazer uma situação diferenciada que às vezes pequena se torna muito grande e exagerada. Então quando ele diz, ó, treina como um atleta, vamos começar a treinar a nossa mente, os nossos pensamentos. A gente deixa situações repetitivas na nossa mente de uma forma que nos leva até a doença. Sentimentos de raiva negativos presos no nosso inconsciente, que às vezes está no nosso inconsciente e a gente não consegue dominar, porque não está aberto, a gente pensa que não, peraí, eu não estou pensando assim. E se alguém de fora está vendo, vê de uma forma diferente. E fala, nossa, aquela pessoa não está vendo o que ela está fazendo com ela, aquela pessoa não está vendo como ela está sendo negativa, como ela está irradiando energias que expulsam os seres humanos de perto dela. Então o negativismo ainda é muito comum entre a gente. A gente não consegue ainda ter aquela força suficiente para dizer, olha, deixa eu só amar o meu próximo e a mim mesmo. Deixa eu fazer as coisas de uma forma mais leve. O negativo vai lá e puxa.
Aí o texto vem dizer, peraí, ó, se policia, começa a ver o que você está fazendo com você mesmo, vai lá assim para frente do espelho, olha no fundo dos olhos, se vê, né, e vê o que você pode mudar, o que está te prejudicando numa situação de pensamento negativo. Tá? Nós fazemos tudo de acordo com o nosso pensamento, mesmo inconsciente. A gente usa certas forças na palavra que é capaz de modificar uma situação inteira de um ciclo de vida. Você já deve ter ouvido falar ou estudado talvez alguma coisinha de neurolinguística. Alguém conhece neurolinguística? A força da palavra, gente. Quando a gente fala, olha, eu estou com dificuldades, como a situação muda do que a gente falar, ó, estou com desafios. Olha o negativo ali, olha aquela situação de peso, podando a nossa energia a ponto, né, de não nos deixar ir para frente. Quer falar alguma coisa? Nessa situação aí de negativismo? Eu gostaria de dizer que a oportunidade que se mostra, com certeza não se apresenta como condição de positivo ou negativo pelos olhos humanos. Se nós nos observarmos como condição de espíritos, com certeza é a oportunidade que se tem para adquirir conhecimento. Então jamais vou me olhar ou te olhar com olhos de uma condição negativa. Porque a esta condição é simplesmente a oportunidade que tenho para adquirir uma experiência. E o que se faz com a condição de adquirir uma experiência com um ponto negativo? Não cometer aquele erro, não executar aquele ato, não trabalhar a mente em condição de sintonia ou frequência naquela atmosfera. Mas nós, irregado ao instinto animal, na condição humana, quando se prendemos aos instintos, se atrelamos. A gente ainda está preso ao negativismo. Por quê? Porque a gente não tem esse ensaio, né? Esse exercício conosco mesmos. Se a gente deva ver e fazer sempre, né, o melhor e ver no outro só os pontos de luz, é o que está no Evangelho para a gente. Né? É o que está falando para a gente. Poxa, por que a gente vai ver o ponto negativo do outro? Então olha como a gente tem realmente que se policiar a ponto de nos modificarmos numa situação mental privilegiada, leve, diferente. Não é? Então por que a gente está acostumado a ver sempre o lado negativo? Por que a gente está acostumado a ver, poxa, aquele lá me fez isso, me fez aquilo, se ele tem tantas coisas boas que de repente também fez, mas se fez uma coisinha negativa, ruim pra gente esquece todo bom e só lembra do ruim. Ainda é assim. A gente já saiu dos instintos, mas às vezes a gente está tão preso ainda ao instinto, né? Porque o ser humano, o Homo sapiens, deveria, né, já estar elevado nos sentimentos. Mas a gente está aqui e muitas vezes a gente age com instinto. Muitas vezes a gente ainda vai lá naquele capítulo, na lei do amor, e não se divide direitinho. Né? A gente ainda está preso, ó, ali, até chegar num sentimento, numa purificação de ser humano encarnado, ainda falta, infelizmente, pra gente. Mas por isso que a gente está aqui, né? Tentando, juntos, modificar uma situação que se torne benévola pra gente mesmo. Porque todos nós temos experiências de dificuldade nessa evolução, nessa mudança do ser humano ainda pesado, do ser humano ainda difícil, né, que a gente fala, e não com desafios, como acabamos de falar. A mudança do palavreado vai devagarinho levando a mudança do sentir e vai levando também a mudança de atitude. Porque se eu consigo pensar de uma forma já diferenciada, a minha palavra já sai outra e a minha atitude também diferente. Então, o cuidado que a gente tem que começar a ter com a gente mesmo para sair do lugar. Para colocar aquilo que Jesus veio ensinar para a gente. Veio deixar ali no Evangelho escrito. E a gente lê. E está difícil ainda da gente fazer. Né? E aí ele continua, ó. Não tenha medo de nada nem de ninguém. Tem algumas interpretações aqui que a gente vai ter que trazer para a gente, porque é um texto, né, que foi colocado na mídia, mas que é útil também para a nossa reflexão. Então tem coisas aqui que a gente vai colocar uma visão diferenciada.
não tenha medo de nada de ninguém. Isso daí é isso mesmo. Tá? Toda vez que a gente se entrega ao medo, lógico que não vamos levar ao pé da letra, a ponto de sairmos daqui, atravessarmos ali na rua, sem ter medo de nada e deixar o carro, né? Nós temos que ter a nossa proteção, nós temos que ter o nosso cuidado conosco mesmos. Esse medo é um medo de colocar limite e dificuldade na nossa vida por conta do exagero. Tá? O medo atrai exatamente aquilo que a gente tem medo. Pode falar, professor. Voltando um pouquinho, quando se refere a gente ver um determinado defeito ou alguma, né, uma imperfeição no ser humano, eu assistindo um pedacinho de uma palestra hoje, até de uma senhora lá da TV Manuel, ela se reportou a Jesus que ele nunca foi conivente com o erro de ninguém, mas ele foi com medo de envolvência. Sim. E ele não foi lá dizer, não, pode continuar fazendo, não. Ele deu o ensinamento dele com amor, ele não deixou aquele ser humano constrangido com o problema que ele tinha, sempre reerguendo, porque se a gente estuda uma doutrina, aprende um pouquinho, nós temos um irmão com uma dificuldade, a gente também não pode, se puder fazer alguma coisa, pelo lado do bem, né? A gente sempre tem aquele olhar assim de reprimir a pessoa, assim, né? E não é por aí, tem que sim passar para ele o correto, mas conforme a que Jesus exemplificou muito bem. Ter o amor, o jeito, né, gentil de ser humano, irmão, seja lá quem for. Né? Porque senão realmente a gente não está aprendendo nada. Já pensou se a gente ficar naquela situação de sempre agredir, de sempre bater de frente? E bater de frente nunca leva a nada. Não adianta, né? Não é o caminho. Querer enfrentar numa situação de valentia exagerada, que não tem nada a ver com o ser humano que quer se burilar, que quer se modificar para ser um pouco melhor. Alguém quer colocar alguma coisa? Então, esse não tenha medo de nada nem de ninguém, é a gente começar a enfrentar os nossos próprios medos. Quando a gente fala, olha, eu tenho medo de ladrão, eu tenho medo de assalto, eu tenho medo de andar em tal lugar ali porque parece que vai acontecer alguma coisa comigo. É impressionante como a nossa mente parece que começa, sabe, a montar uma situação para que aquilo aconteça. A gente formou primeiro na mente para depois falar. Né? Muitas vezes a gente fala achando que não estava na mente, mas o que sai é porque já passou lá por dentro antes. Então, se a gente fala, não, eu não vou passar naquela rua ali porque eu tenho medo de ser assaltado, muito facilmente a gente materializa. Vai acabar acontecendo tal coisa. Então, esse medo de certas coisas, a ponto de nos prejudicar, a gente tem que começar a pensar, a gente tem que começar a se burilar e modificar essa situação, sim. Não é querer também facilitar, sair 3 horas da manhã, né, numa São Paulo lá e querer ir sozinho e achar que não vai acontecer nada. A gente não pode facilitar situações, mas também a gente não pode viver preso, com medo de tudo. A gente tem que lembrar primeiro que nós temos nossa proteção. Né? Deus não nos desampara, nós não estamos sozinhos. Cada um de nós tem a sua proteção espiritual, mental, energética. E às vezes a gente se preocupa demais também com alguém da nossa família, com um filho, por exemplo. Né? Nossa, ai meu filho, a gente não sossega quando não chega em casa, quando vai em tal lugar, a gente fica naquela preocupação exagerada. Eu já fui assim. Eu já fui assim de meus filhos saírem, eu ficava pensando, meu Deus do céu. E eu rezava tanto. E eu pedia para... A espiritualidade não aguentava mais. As minhas preces não me aguentava mais. Porque era tanto pedido, Darcy. Aí uma vez, alguém falou para mim assim, Celina, quando você pede demais, você está admitindo que você não tem aquilo que você está pedindo. Aí eu falei, peraí, se você está pedindo demais, você está admitindo que você não tem. Aí eu falei assim, olha, eu tenho que parar de pedir tanto e tanto e tanto para proteger meus filhos. Eu tenho que começar a agradecer a proteção que eles têm. Gente, eu ficava muito desesperada quando eles não chegavam de noite. Ainda mais lá, né? Quando sai de moto.
Não, graças a Deus que eles não têm moto. Mas ele, né, tem meus filhos que passam a noite fora, agora tá mais sossegado, mas aquele lá, sempre, né? Aí eu falei, não, realmente, quando eu comecei a agradecer a proteção que eles tinham, o negócio melhorou de uma forma. Gente, melhora, faz. Para de se preocupar mais com alguma coisa e começa a agradecer ou aquela proteção, ou aquilo que você já tem. Muda o foco. Até chegar mais cedo eles começaram a se chegar. Não aconteceu nada. Mas olha o nosso medo aí. Pode falar. Eu tenho uma prática comigo, Celina, assim. Se a minha preocupação, eu perder meu sono, impedisse de acontecer alguma coisa a um dos meus filhos, então eu ficaria acordada a noite inteira orando. Porém, o fato de eu estar nesse estado de medo não impede que aconteça alguma coisa. Então, eu vou fazer uma prece e vou dormir. E durmo a noite inteira. É a fé atuando. Olha como certas coisas muito fácil nos tira da fé, do foco. Aí a gente pensa, peraí, o que adianta então a gente estar estudando? O que adianta a gente estar aqui? Se nas horas que ele tem que ser testado, a gente fica tão frágil, não. A gente tem que ser um pouquinho mais forte com a gente mesmo. Então tem que aprender hoje o medo que eu passo com a mulher que anda de moto. Pode mudar. Pode mudar, tem que mudar, né? A filha já comprou uma moto para ela, não deixa andar nunca. Acabou, só aprendeu a andar depois. Eu adorava moto. Depois que eu perdi vários amigos, eu comecei a ter um pouco de medo. Mas tem pessoas que têm motos e vão ter. Então o que a gente tem que fazer? Tem que acreditar, confiar, lógico, ter os cuidados, mas pedir proteção e acreditar que as pessoas têm proteção também. Hoje sempre foi assim, quem tem filho que estuda para cuidar de sair de casa, tem essa preocupação, sim. E um dia um amigo meu conversando, ele disse, olha, existe uma música que pai e mãe ele mais gosta, é o barulho da maçaneta da porta da casa quando o filho chega. E isso nunca mais me saiu na cabeça porque todos passam por essa situação, né? Mas a disse lá, obrigado. Eu usei muito essa tua técnica depois, dizendo, meu Deus, se eu estiver aqui não dormindo, tomando chá, o que vai acontecer? Exatamente. E o que é pior, a nossa preocupação, em vez de aliviar a energia, né, vai piorar. Porque realmente é a falta da fé. É a falta da gente acreditar na justiça divina, que não desampara. Se a gente tem proteção, o outro também tem, não é? E aí, ó, o medo é uma das maiores causas das nossas perturbações interiores. Então vamos tentar pensar, né? Começou situações desse tipo, vamos falar, peraí, deixa eu lembrar lá da palestra, ou vamos lembrar de alguma coisa que a gente leu, ou que a gente viu. Vamos começar a mexer dentro de nós, para valer um pouquinho a pena. A gente está estudando a doutrina, a gente está estudando força de pensamento, a gente está estudando a proteção espiritual. A gente está estudando ensinamentos que vão acompanhar a gente por toda a nossa vida, até outras e outras encarnações, até o ponto da nossa evolução. Então não adianta a gente ficar se prendendo em situações que nos estacionam. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que ir na marra. Vai ter que mudar as coisas. E esse medo também a gente prevê um monte de catástrofe que nunca vai acontecer. Só exatamente. A preocupação exagerada já está mostrada aí em ciência e psicologia que 97% não acontece. A gente sofre por antecipação com coisas que não chegam a acontecer. Para vocês terem uma ideia, em abril agora, a gente foi em São Paulo, assim, nós nos encontramos lá, e, por exemplo, eu nunca tinha andado de avião e eu estava com um pouco de medo. Mas eu fui e voltei no avião, não caí. Não aconteceu nada. Não adianta, se não tiver que acontecer, né? Mas também, né, não vou ficar facilitando nada. Aí ele fala assim, ó, tenha fé em você mesmo. Sentir medo é acreditar que os outros são poderosos e a gente está dando poder para o negativo, para aquele irmãozinho nosso menos esclarecido que está ali querendo deixar a gente fora do sério, nervoso, preocupado. Né? E como nós sabemos, e como já conversamos, somos atropelados pela espiritualidade, desencarnada aqui, né? Na maioria, espíritos igual nós, que estão no mesmo nível energético, por isso se encontram no planeta.
Muito deles querendo testar, sim, a nossa paciência, a nossa fé e nos obsediando com palavras e situações que vão nos desequilibrando. Então a gente dá força para esse outro que está no negativo, vai definindo a gente. E vai dizendo, peraí, olha, você não é nada, você não é ninguém. E a gente sabe que é. Se somos filhos de Deus, se somos seres com espiritualidade imutável, eterna, se somos seres que estão em busca da evolução e vão chegar lá, demore mais ou menos, aconteça o que acontecer, a gente vai chegar lá, então por que duvidar da gente? Né? Por que sempre o outro pode e a gente não? Por que sempre o outro é melhor e a gente é o pior? Então esse foco de visão só depende da gente mudar e aumentar, sim, a nossa condição de evolução no planeta e do planeta. Perguntas? Nesse não dê ao próximo um poder maior, que é essa negatividade, essa espiritualidade diferenciada que quer nos puxar para baixo? Não? Nada a colocar? Não se queixe. Quem fala? Eu acho que tem que haver a mudança de memória. Sim, do pensamento. É o pensamento que é tudo. Lembra que a gente conversou? Ó, me diz o que você pensa, que eu te direi com quem andas. O Espírito é assim. Me diz o que você pensa, que a gente vai saber qual é a companhia que está ali em volta de nós. Então, tentar realmente a calma, a mansuetude, mudar pensamentos, ir dormir com uma tranquilidade, com uma prece, acordar com uma prece, com uma elevação de pensamento, de uma flor, de uma água tranquila, de uma paisagem bonita, que rapidamente já muda, né, a nossa água aqui interior, nosso 70% de água. Aí ele continua falando, ó, não se queixe. Quando você reclama, isso a gente até conversou ontem, tal qual um imã, você atrai para si toda a carga negativa das suas próprias palavras. A maioria das coisas que acabam dando errado começa a se materializar quando nos lamentamos. Mas aqui ninguém reclama de nada, né? Todo mundo espírita, todo mundo já evoluidíssimo, iluminando e sendo iluminado. Gente, é complicado esse negócio da palavra, da reclamação, do baixar o nível energético, né, do dar força para o outro. Então, ó, quando você reclama, igual um imã. E quando é que a gente vai começar a aprender a agradecer tudo? Quando agir. Oi? Quando começarmos a agir. Agir diferente. Pensamento gera comportamento, gera sentimento que gera comportamento. Exatamente. O problema é que a gente, nós somos ainda muito frágeis naquilo que a gente aprende e colocar em prática. Exatamente. A gente espera muito que caia do céu. Se nós colocássemos um pouco mais de responsabilidade, mais disciplina dentro do que a gente busca, dentro do que a gente aprende, com certeza a vida seria outra, não teria tanta coisa negativa, né? Que o exercício da parte positiva seria diferenciante. Pois é, gente, a gente sabe, né? E por que a gente não faz? Por que a gente não tem força para fazer assim? Vontade, né? Vontade é tudo. E a gente também ainda precisa de força mesmo, né? A gente precisa segurar na mão de Deus, na mão de Jesus, na mão dos mentores e dizer, vem comigo, não dá para mim ficar sozinho. Lembra que perguntaram, porque será que a gente já precisa de passe, de tratamento espiritual, de cirurgias espirituais? Eu preciso ainda de passe, já fiz várias cirurgias espirituais, muitas com muito sucesso, outras a gente acha que nem tanto ali na matéria, mas com certeza fica um tratamento no nosso espírito, no nosso perispírito, não é em vão, mas a gente ainda precisa da força de uma energia maior. Quando na nossa jornada de janeiro veio o Celso e a Sandra, né, vieram cantar aqui pra gente, foi muito bom. Ele, numa palestra dele, ele se reportou aquela música que diz assim, faz um milagre em mim, e ele disse, poxa, nós estamos esperando ainda que faça um milagre, a gente tem que fazer por merecer esse milagre e correr atrás. A gente está muito arraigado ainda que as coisas venham, né? Ou vou pedir ao Pai a oração, a gente pede muito a oração, assim, não agradece, não corre atrás. Então ele até foi um pouco assim, duro com a música, né? Poxa, faz um milagre em mim, não é? É porque a gente ainda está nesse pé, né? A gente ainda precisa
de toma passe, a gente ainda precisa de tratamentos espirituais, a gente ainda precisa estar junto aqui, ouvindo palestra, estudando junto. Né? O certo seria a gente ter uma força de pensamento tanta que a gente se cura, a gente não precisasse mais nem isso. Isso, quando a gente estiver bem evoluído, a gente vai conseguir completamente se dominar pelo pensamento, se curar, provavelmente chamaram de nem ficar tão doente, porque né, a doença do corpo é o reflexo realmente da alma, a psicossomatização. Então, se a gente chegar nesse ponto de já conseguir não precisar tanto do outro, não incomodar tanto a espiritualidade, não ser tão dependente de auxílio, de ajuda, a gente, nossa, já vai estar com o planeta Terra em outra energia, em outra vibração. Por quê? Porque as nossas mentes já vão ser outras, não é? A nossa espiritualidade já vai estar mais fluídica. É tão interessante a possibilidade em que Kardec nos identifica o conhecimento, porque ele se apresenta de uma forma tão simples, em que muitas vezes nós, na nossa tal psicologia, queremos buscar em tal parte fenomênica como observação ou oportunidade de se ver espíritos. Então, quando Kardec veio a relatar para nós as possibilidades do conhecimento espírita, ele falou que dentre muitos médiuns, ele recebeu as cartas mediúnicas para daí sim relatar e escrever o livro dos espíritos, toda essa codificação que temos a possibilidade de aprender. Mas nós, na nossa limitação, muitas das vezes não percebemos que o anjo vem vestido de mendigo, que o anjo vem vestido de empresário, que o anjo vem loiro, que o anjo vem banguela, que o anjo vem careca, que esses médios que estão em torno de nós, que todos somos médios, de uma forma muito simplória, se apresenta com a possibilidade de nos passar uma mensagem espiritual e nós, presos ao nosso egocentrismo, não temos a oportunidade de perceber que aquela mensagem é a mensagem que tanto esperamos, porque estamos atrelados às condições do mundo. Não temos a percepção dessa, como esse ser criança que está aqui. A cada momento em que a energia se movimenta, através da palavra, esse ser criança observa a força da energia e nós não conseguimos ser esse ser criança. Então, se nós vemos como médium a todos, com certeza, no nosso decorrer do dia a dia, ao ir à padaria, a oportunidade de auxiliar o próximo, a oportunidade de se deixar-se auxiliado, com certeza teremos a oportunidade de ver muitos pontos mediúnicos que se apresentam a cada momento. Pois é, a gente, é o que a gente está falando, né? A gente sabe dessas coisas, mas a gente ainda não tem essa força toda. Aí eu perguntei para vocês, por que será que a gente não tem ainda essa força toda? Que a gente sabe tudo, que nem fazer um regime. A gente sabe que não pode comer isso, não pode comer aquilo, faz mal para a saúde, isso. A gente sabe, aí a gente vai no médico, a gente paga nutricionista, a gente paga endócrino, a gente faz um monte de coisa, sabendo exatamente, trazendo para a espiritualidade. Gente, nós que estamos aqui, a gente já estudou um pouquinho da doutrina. Né? Não tem ninguém que viria numa casa como essa sem saber absolutamente nada para a gente bater um papo desse aqui. Então, o que falta? O que falta para nós termos essa força de dizer, não, olha, não quero mais ser como eu era. Quero fazer melhor. Quero sentir diferente. Quero, né, ir, sim, merecer ir para um planeta melhor, de regeneração, a hora que a Terra já tiver com uma vibração menor. Mas o que ainda puxa? Por que a gente fala, mas chega na hora a gente não faz? O que falta ainda para a gente ter de força? Disciplina. Disciplina, que mais? Responsabilidade. O medo da responsabilidade faz muita gente ficar lá. O medo do autoconhecimento, o medo da responsabilidade, porque... Eu, no final de 2013, fiz um curso pela internet com o Leandro Ortola, que é lá de São Paulo também. E ele falava muito sobre essa prática mental, da gente pensar coisas ruins, falar coisas ruins. E foi um curso de 3 ou 4 meses, mais ou menos. Toda semana a gente se reunia, era um grupo bem grande, e sempre ali batalhando para que a gente pudesse mudar essa capacidade de pensamento, né? Se policiar. E a ideia foi feita assim, tu fazia um vídeo antes e depois, contando como tu era antes e como tu ficou depois. E a gente foi indo e todo mundo se policiando, todo mundo se conversando. No final do curso,
todo mundo mudou, assim, a vida de todo mundo mudou. Assim, a gente aprendeu que, às vezes, um exemplo, tu tá sem dinheiro, mas tu precisa daquilo. Eu preciso disso para fazer isso e aquilo outro. Mas aí, numa conversa, fala assim, mas dinheiro não é tudo. Entendeu? Aí tu já muda o negócio. Aí tu fala assim, nossa, mas a gente tem que amar o outro acima de qualquer coisa, não sei o quê. Mas o amor sabe? E tu começa assim, tu quer uma coisa, mas aí depois tu despreza aquela coisa. E tu faz isso inconscientemente. E daí, a partir do momento que tu começa a se policiar, tudo na tua vida muda e tudo ao teu redor muda. Inclusive as pessoas que estão junto. Sim, porque a gente está irradiando. É muito intenso. E é aquele negócio, tem a polaridade da energia das pessoas. Né? Você sabe disso, Paulo? Para fazer um exercício, aquilo que a gente quer fazer e não deve fazer, deixar para amanhã. Por exemplo, quero ter tal coisa hoje, que não é bom, deixa para amanhã. E amanhã não faz porque reflete, tem tempo para refletir, ele sabe. O Divaldo conta até uma historinha, né, não vou contar, porque um determinado menino queria matar a tia, disse, não, pode matar, mas mata amanhã. Aí no outro dia já não fez mais. Então, para a gente não cair no erro de fazer coisa no impulso. No impulso. Muito cuidado com o impulso. Porque entra na ilusão. A gente, numa hora de desequilíbrio, tentar resolver uma situação, numa hora de bronca, numa hora de raiva, numa hora de nervosismo, numa hora de mágoa, não é hora de se decidir nada. Para. Deixa a outra pessoa falar, se for uma situação de desacordo, de briga. Não resolve nada na hora. A gente está conversando, eu e a Ávila hoje sobre isso. Não dá para essa hora aí, né, Aninha? Não dá para, numa hora de desequilíbrio, a gente colocar uma decisão e dizer, eu vou fazer isso. A gente vai se arrepender. Toda vez que você se ilude, você se decepciona, você se arrepende, você sofre. Isso é o ser humano no geral. Não interessa se tem mais conhecimento, se tem menos. É energia do universo, é a vida. O equilíbrio já é uma coisa necessária para nós que estamos num grau de estudo, de conhecimento que a gente não pode mais negar ignorância. Então a gente é mais cobrado. Uma situação difícil de se lidar dentro da família, da casa, principalmente o casal, é quando um é intelectualmente tem mais conhecimento e ele quer ajudar essa pessoa sem ferir. Às vezes eu estou quase que aqui me expondo uma situação, né? A pessoa, por ele estuda e aprende um pouquinho mais, e aquela pessoa que convive com ele não tem esse conhecimento. Às vezes ele não tem essa paciência, não entende que aquela pessoa não está naquela hora, e isso cria atrito, né? Não é o fato de não falar, de não ensinar, é do jeito de falar. É o jeito de falar, é o jeito de fazer. Agora, olha só, vocês já devem ter passado por essa situação também, de repente numa firma, não sei se a maioria aqui tem o cargo, já teve cargo de liderança. Eu acredito que sim, porque a gente é bem testado. E até dentro de uma casa espírita com funções de liderança. Quando a gente às vezes tem que dar uma bronca ou chamar a atenção de um funcionário ou de um colaborador ou de uma pessoa que... Se você fala o que você tem que falar, mas dentro de você tem o amor, não tem a bronca de estar chamando a atenção, é impressionante como a pessoa recebe aquela bronca e não fica com raiva da gente. Já fizeram isso? Tenta fazer isso com o filho, ou então com alguém. É impressionante. Eu tive essas situações várias vezes na firma. Quando eu estava muito chateada, não adiantava falar nada com os funcionários. Mas se eu estava com amor no coração, eu precisava chamar a atenção, o negócio fluía. A gente tem que fazer esses exercícios. Porque a gente vai ter que, né, pessoas que têm cargo de liderança, que têm cargo de presidência, de chefia, mesmo numa casa espírita, vai chegar uma hora que vai ter que pôr o seu ponto e nem todos vão, ponto de vista, nem todos vão concordar. Faça com amor. Porque a pessoa pode até não gostar, mas ela vai sentir que ela precisa ver aquele ponto de vista, precisa ouvir, precisa respeitar e na maioria das vezes vai aceitar. Principalmente se a gente vai chamar a atenção de uma pessoa que não está certa. Porque tem certas situações que está se vendo que não está certo. Às vezes a gente fala, não, eu estou achando errado, e não está. Mas tem situações que são óbvias.
Então precisa dessa nossa atitude mais firme. Porque senão o líder, o presidente, não estaria naquela condição. Tá? Lembrando para o princípio que nada é por acaso. Então tem certas situações que vão ter que ser vivenciadas. Use todo o seu amor, use todo o seu carinho e faça o que tem que fazer. Tudo bem? Vamos mais aqui, ó. Então essa parte de reclamação aí, vamos, né? Vamos ver o que a gente consegue engolir seco, contar até 10, que nem o Chico falava, e evitar a reclamação. Evitar achar que o que está acontecendo com a gente é sempre o errado, é sempre o errado, é sempre o que a gente não merece, é sempre o que não devia ser. Tá? Vamos nos policiar na reclamação para ver se alguma coisa vai mudando devagarinho. Risque a palavra culpa do seu dicionário. Não se permita esta sensação, pois quando nos punimos, abrimos nossa retaguarda para espíritos opressores e agressores, que vibram com a nossa melancolia. Culpa. Culpa. Culpa é jogar a responsabilidade de alguma coisa em outras coisas, em outras pessoas e, acima de tudo, em Deus. Tirando da gente. Ai, eu estou me sentindo tão culpado disso. Olha, que pena de mim. Olha o que eu fiz. Sabe, em vez de eu transformar em responsabilidade e aprender com aquilo que eu fiz de errado, eu fico me culpando e não saio do lugar. Toda vez que a gente se culpa, a gente estaciona uma energia que pode nos trazer a doença, que pode comprometer o nosso perispírito, o nosso espírito com obsessores de uma forma que é difícil de sair. Esse negócio de ficar se culpando não tem mais vez dentro da situação que a gente tem de estudo. É ir para frente, aprender com o erro e admitir que naquela hora desse erro exagerado que a gente está se culpando, era o que a gente podia fazer. Era o que a gente tinha para dar, era o nosso entendimento na hora. Sabe, aí a gente fica, ai meu Deus, olha, eu fiz aquilo. E agora? Eu perdi isso, eu perdi o emprego, eu perdi o casamento, eu perdi a amizade, eu perdi tal coisa. E fica naquela repetição de energia que nos poda ainda mais. Mesmo porque nesse vamos dizer assim, com o conhecimento que a gente adquiriu, não podemos dizer que cometendo erros conscientes. Geralmente é por vontade de acertar erros que a gente comete no dia a dia, mas não conscientemente, né? E dizer assim, vou cometer uma coisa que eu quero fazer. Não, acontece, né? Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que faz, mas quando não dá certo, não dá errado, ir para frente, tentar ajeitar e tentar aprender com o erro. Toda vez que a gente, por exemplo, descarta uma situação como se não prestasse, não tirasse fluido de nada para a gente, para o nosso aprendizado, a gente tem perda. Por exemplo, uma plantinha, vamos dizer que aquela plantinha ali, ó, tá bonita, tá com flor, linda, enfeitando aqui, tá aqui bonitinho. Daqui a pouco ela seca. Aí, em vez de eu jogar água, de eu cuidar, eu pego e jogo fora. Esquecendo que ela pode florir de novo. Se eu pegar e jogar fora, eu estou desprezando a beleza que ela teve, a beleza que ela pode vir a ter, a vida que tem nela ali ainda. Vamos trazer pra gente. Poxa, eu podia estar bem, tal, tudo, aí pego e faço tudo errado, querendo acertar. Ou nem não. Aí o que acontece? Eu pego, vou me ressecando, sabe? Vou acabando comigo com a culpa, em vez de dizer, não, peraí, eu tenho que sobreviver, eu tenho que fazer diferente. Eu errei, mas eu mereço um pouquinho de água. Eu mereço que as flores, né, da minha consciência, do meu espírito, renasçam de novo. Então eu vou jogar fora? Eu vou jogar fora uma pessoa que errou, que secou, como uma flor, em vez de eu cuidar e dar uma nova chance de reflorescer? Gente, vamos trazer isso pra gente. Todos nós erramos, ainda agora, no passado, ainda vamos errar. Estamos a caminho da evolução. Não dá pra gente só acertar ainda. Quando a gente for espírito crístico, né, do patamar de Jesus, dificilmente chega-se a dizer que não se erra mais. Não se erra mais.
mas a gente ainda está a caminho. Então vamos respeitar também, né, as nossas fraquezas, os nossos limites, a nossa condição de neófito, de espírito em andamento. E vamos ver, não errei, mas eu vou procurar aprender com esse erro. Eu vou procurar fazer diferente. Eu vou procurar não sentir aquela mesma dor que eu trouxe para mim há um tempo atrás. Seria conveniente, por exemplo, às vezes a pessoa se sente tão culpada ou presa numa situação, que, por exemplo, ele precisa de ajuda, né? Eu tenho na minha uma convicção que se estamos numa casa, estudando, fazendo amizade, que teria que ser boas amizades, e é boas amizades. Seria correto a gente procurar ajuda com um amigo que está com a gente no dia a dia. Com pessoas que têm condição de nos ajudar, né? Porque senão é muita falta de humildade a gente achar que não precisa de ninguém. Uma coisa que dá um alívio imediato, quando ele erra com os outros, é pedir desculpa. Já dá um bofe na hora. Tira o peso, né? Tira o peso. Nossa, que legal se a gente já tem força de dizer, olha, eu errei, me desculpa. Que passo a gente dá. E aí, como eu estava falando, sabe, esses espíritos agressores, obsessores, falar, então eu vou sair daqui porque aquele ali não adianta mais. Olha, ele vai lá e segue adiante. E não fica ali parado, eu não consigo mais fazer nada. Eu vou lá, falo para ele fazer, ele não faz. Já não vibra na mesma sintonia. Tá? Então esse negócio de ficar na culpa é o mesmo da gente aprisionar o outro também no erro que ele fez e a gente não perdoar, não deixar passar. Eu não sei se vocês se lembram de uma passagem de Jesus com Maria de Madalena, que ele foi, acho que foi no almoço com não era Jacó, foi Salomão, não me lembro direito. Eu sei que Jesus foi numa passagem que ele entrou naquela festa, naquele almoço que foi servido para ele, mas foi também para ser testado. E aí ele chega lá, ficou meio deslocado nessa situação. Essa passagem está naquele livro O Amigo Jesus, de José Carlos de Luca. Aí ele chega lá e quem se aproxima dele? Maria de Madalena, que era uma mulher na época que não podia nem chegar perto de ninguém, nem falar com ninguém, porque era errada, né? Era promíscua, era cheia de situações. Então imagina, ela pega e se aproxima de Jesus, abaixa no pé dele, conta a situação dela, e ele não repudia aquela pessoa. Ele aceita, conversa, todo mundo fica, né? Já, vamos testar Jesus, que é isso? Está falando uma pessoa ali que, naquela época, a própria mulher, até quando menstruava, ela não podia se chegar perto de homem, nem falar com ninguém. Lembra-se disso quando vocês estudaram, né? E ela ali, numa situação julgada pelo povo da época, se aproxima dele, chora, né? Segura nas mãos de Jesus, e as lágrimas dela lavam os pés de Jesus, ela enxuga com os cabelos, e ele fala com ela naturalmente, e todo mundo fala, nossa, né? Ele aceitou, Jesus aceitando aquela mulher que é repudiada por todas. Aí ele fala para todos aqueles que estão julgando, olha, não importa quem tu fostes, me interessa quem você virá a ser. Gente, que lição! Que lição! Aí vem alguém querer testar, você está falando, né, com uma mulher que é repudiada pela sociedade, naquela época, que era berrante, né, e ela está ali abraçada e ele com a mão na cabeça dela. Não importa quem tu fostes, mas quem tu virás a ser. Ele sabia que aquele espírito seria depois um grande espírito, como a gente sabe que é hoje. Igualmente como foi com o Zaqueu, né? Que também era cobrador de impostos, ladrão, roubava, cobrava muito mais do que devia. E ele se convidou para ir na casa de Zaqueu, não foi assim? Ele lá em cima, da árvore, falou, desce daí que eu vou hoje lá para tua casa. E aí, quem é Zaqueu hoje? Ele sabia também que ele era ladrão, que ele era refugiado, foi lá, foi bem recebido, tratou bem. Lógico, não fazia diferença entre as pessoas. Está aí esse ensinamento até hoje para a gente. Por que a gente tem que tratar diferente? E aí, ele sabia também quem ia ser Zaqueu depois. O próprio Paulo, né? Quem ia ser aquele espírito que
que estava ali, e hoje a gente assiste o filme de Bezerra de Menezes. Quem já assistiu o filme de Bezerra? Lembra daquela situação que a mãe chega lá desesperada com a filha, doente, e pede para que ele 3 horas da manhã cuide porque ela está morrendo, e ele passa as medicações tudo, e ela fala, eu não tenho dinheiro para pagar nem para comprar esse remédio. Ele tira o anel dele de doutor, entrega para aquela mãe e diz, vai e compra o remédio. Olha aí, Zaqueu devolvendo o que ele roubou na época. É tão interessante porque o momento em que Jesus nos apresenta o conhecimento, ele mostra que, independente das condições do ambiente ou das pessoas, daquilo que ele vivencia, ele não absorve a energia, ele transmuta a energia. Transmuta. Ele transforma o ser. Essas condições e possibilidades são as condições em que o Espiritismo nos apresenta. Sim, sim. Quando ele identifica aos discípulos de Jesus Judas, muitas das vezes eu me levanto e dou um beijo e me torno teu traidor com a minha palavra ou com o meu pensamento negativo em relação à oportunidade que eu estou tendo de aprender muito com o teu conhecimento. Sim, sim. Quando a gente vai num bar e entra num bar e julga o alcoólatra, nós esquecemos que nós fomos o alcoólatra de ontem. Quando a gente vê uma prostituta na rua, a gente esquece que muitas das vezes a gente foi aquele que utilizou aquela prostituta para se servir do nosso instinto animal. Quando a gente se apresenta num ser evoluído, a gente entra naquele bar e naquela possibilidade e mostra àqueles seres que fomos nós no passado a possibilidade que ele tem de se transformar naquilo que nós somos como seres espíritas. Por isso que a gente não pode julgar, né? A gente não pode apontar o dedo. Zaqueu foi Bezerra de Menezes. Quer dizer, Bezerra de Menezes foi Zaqueu. Né? Então tá aí. Leiam esse livro, Nosso Amigo Jesus, de José Carlos de Luca. Muitas lições, muita passagem de Jesus, trazendo para a nossa reflexão atual coisas que a gente fica ali julgando, que a gente fica recriminando e que a gente não tem o mínimo direito. Né? Quem fomos nós no passado? E olha ali Jesus dizendo, ó, eu sei que você... Eu confiava, já sabia, lógico. Ele tinha uma visão ampliada no espírito daquele. Vocês têm noção da média da nossa aura? 2 a 5 centímetros. Mais ou menos, né? E a de Chico Xavier? 10 metros. 40. E a de Jesus? Atinge o planeta. Atinge o planeta. Então, se está dentro da aura, ele pegava os pensamentos, ele pegava as coisas. Chico Xavier, olha só, hein? 40 metros. Quer dizer, muita coisa. Quando ele... Lembra uma passagem do filme do Chico também? Que ele falava... Não, estava dando uma entrevista na TV lá na época, e ele estava pegando o pensamento dos repórteres lá, que um achou que ele era afeminado, que não sei o quê, ele simplesmente falou, olha, eu não sou isso que você está pensando, não. Lógico, a aura, olha a nossa aura. Se vai uma média de 2 centímetros ainda, quando a gente está melhor, vai um pouquinho mais. Mas chegar ao ponto de atingir um planeta. Lógico, Jesus é o governador do planeta. Então, por isso que ele sabe tudo o que a gente pensa, sabia naquela época já, o espírito daquela hierarquia, né, evolutiva, sabia tudo. Ele sabia que ia ser traído, sabia tudo, lógico. Eu vou te na palestra, você falou dessa distância que a gente ainda pensa que Jesus está longe da gente. Exatamente. Quando você falou ali do Zaqueu, que ele convidou para ir... Na casa dele, ele se convidou. Por exemplo, hoje a doutrina, ele convida nós com a doutrina para nós levar ele para casa todo dia, né? Cabe a nós ter essa responsabilidade e ter essa vontade, né? Vamos levar esse conhecimento que Jesus tem ali. Jesus está muito perto da gente, está muito do lado da gente, e a gente ainda vê ele muito distante. E não está. Nós temos que nos acostumarmos a estar mais perto de Jesus, mais com ele dentro de nós, porque aí a gente pode muito mais. Aí a gente também se abre, sabe? A gente alarga o nosso horizonte, a nossa força, a nossa energia para o bem, para mudar situações.
Tá, então esse negócio da palavra culpa, vamos ver de uma forma já diferenciada a partir de hoje. Tudo bem, combinados? Porque realmente traz pontos negros para o nosso perispírito, tá? E aí vai lá, ele continua. Não deixe que interferências externas tumultuem o seu cotidiano. Livre-se de fofocas, comentários maldosos, gente deprimida. Isso aí, veja bem, nós temos que interpretar de uma forma trazendo para a doutrina. Eu não posso chegar e dizer, não, aquela minha amiga está deprimida, eu vou deixar ela aí sozinha e vou embora. Não é isso. Não é isso. Porque aí, primeiro de tudo, a gente já está fugindo do capítulo 15 lá do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Gente, a caridade é tudo. Né? A gente precisa, assim, justamente quando uma pessoa está, por exemplo, deprimida, é que ela precisa da ajuda dos familiares, dos amigos, né? Da espiritualidade, dos médicos, dos remédios. Não é isso. É a gente não se envolver a ponto de puxar para a gente uma condição que a gente não pode vir a ajudar. Toda vez que eu vou tentar ajudar uma pessoa, mas eu puxo aquele problema para mim, eu caio junto. Então a gente tem que estar numa condição de poder ajudar sem puxar para a gente o problema. Por isso que a gente tem que se fortalecer com estudos, com situações, né, que nos façam seres humanos melhores e mais fortes. Então, esse é contagioso? É. Né? Se eu quero ajudar alguém e eu estou ali negativa, estou com bronca, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Seja prestativo, sintonize com o positivismo, com o alto astral. Lógico que é bom a gente estar isso, mas muitas vezes os nossos irmãos vão nos testar em auxílio à caridade. E é aí que a gente tem que sim se mostrar diferente. Que a gente não é mais o que a gente era 10, 20 anos atrás. Que a gente já tem condição de estender a mão e dizer, ó, você pode contar comigo. Eu estou aqui porque deve é. Olha que bom um amigo falar isso pra gente. Não é isso, a gente já tem condição de fazer sim. Viver situações que a gente se dê mais. Que a gente possa ser mais prestativo. Que a gente possa ser mais humano. Que a gente possa ser mais caridoso. Que a gente possa ser mais espírita. Não se aborreça com facilidade. E nem dê importância a pequenas coisas. Será que a gente ainda se aborrece com facilidade? Ainda, né? Ainda nos melindramos. Aí a gente fala, o espírita não pode se melindrar. É o povo que mais se melindra. A gente ainda se melindra muito, a gente ainda se machuca muito. A gente ainda fica, né, naquela situação assim, puxa vida, olha o que ele falou, olha o que o outro fez. De novo, não nos colocando no lugar do outro, que pode estar num momento não legal, que pode estar ainda com conhecimento, que nem o Átila falou, que não é o mesmo que o nosso, né, que está numa situação que a gente não consegue muitas vezes estar dentro do outro. Tudo bem que a gente tenta às vezes fazer uma empatia, né, dependendo de como a gente consegue sim. Mas muitas vezes a gente não vai saber, se o outro não falar, a gente não vai saber como é que ele está. E aí a gente pega... Não é isso? Todo mundo tem uma história de vida. Todo mundo tem situações difíceis que já passou, que pode estar passando. Então por que a gente tem que ser tão rígido com o nosso amigo, com o nosso colega, ou com aquele que a gente não conhece, com aquele que a gente está conhecendo, e já julgar? Sabe, a depressão, isso aí merece um tema, uma hora que vocês possam trazer esse tema para essa casa, é uma situação que precisa de todo o auxílio, que precisa de todo o ensinamento do Evangelho, da prática da caridade, porque qualquer um pode entrar em depressão. Essa questão da gente fazer um pré-julgamento das pessoas, isso de muito bate de frente com esse problema da Sirineu. Eu conheci uma pessoa há um tempo aí, que achava que era de uma forma, eu fui saber, a pessoa relatou para mim um pouco da vida dela e eu me senti envergonhado pelo aquilo que eu pensei. Pois é, a gente não sabe o que está se passando com o outro. Por aquilo que eu pensei. Não é? A gente não sabe realmente o que a pessoa já passou. E a gente muitas vezes, né, nossa, não perdoa. Não deixa passar, nossa, se magoou muito, se doeu muito. Quando nos irritamos, envenenamos nosso corpo e nossa mente.
Procure conviver com serenidade e quando tiver vontade de explodir, conte até 10. Olha aí o ensinamento do Chico. Olha aí a situação se modificando de uma forma dizendo, ó, coloca em prática o que você está aprendendo. A gente, né? A gente. Então vamos ver se a gente consegue deixar passar mais fácil as coisas que acontecem com a gente, não se aborrecer com tanta facilidade. E aí ele fala, ó, viva o presente. O ansioso vive no futuro, o rancoroso vive no passado. Aproveite o aqui e agora. Nada se repete, tudo passa. Faça o seu dia valer a pena. Não perca tempo com melindres e preocupações, pois só trazem doenças. Olha aí, o viver no hoje, no aqui, no agora. Que nem a gente falou, né, aquele dia lá. Quando a gente vive no presente e tenta fazer o nosso melhor, a intenção é tudo. Deus sabe o que se passa no coração da gente, Ele está dentro de nós. São partículas divinas. Então, quando a gente tem a intenção de fazer o melhor aqui e agora, rapidamente a gente vai evoluindo. A situação muda de figura, né? Porque aquela preocupação excessiva com o passado, com o futuro, que se fica, né, na ansiosidade, e com o passado que se vive no rancorismo, no rancor, né? E na mágoa, e nessas coisas difíceis para o nosso espírito, não nos leva a nada. A gente tem que começar a viver o presente. Gente, tem um livro chamado O Poder do Agora, é tudo de bom. Não é espírita, mas é um livro que faz isso com a nossa vida, ó. Principalmente se a gente está naquela situação bem difícil, bem testativa ali para o nosso espírito. Lê esse livro, O Poder do Agora. Como a gente vai valorizar realmente o agora e tentar fazer o melhor que a gente pode naquele momento, naquele dia, naquela hora e parar de viver no passado ou no futuro. Vale a pena. Vamos parar o de fora para dentro? Deixa só de dentro para fora? Porque já falamos de culpa, já falamos da fofocaiada para a gente não ficar, né, alimentando esse negócio de ouvir o que o outro está falando, falar do outro. Esse lado de fofoca também de, sabe, a gente está ouvindo alguma coisa, vai lá e põe mais fogo ali, mais lenha na fogueira, cai rapidamente a energia e a espiritualidade também menos esclarecida, rapidamente atua na gente. Então toda vez que a gente vê cerquinho de fofoca, vamos tentar ou mudar o assunto ou sair. Porque é impressionante a espiritualidade que acontece.